Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Florestas com Propósito. Um programa que mostra os bastidores do nosso trabalho e das pessoas que fazem tudo isso acontecer. No episódio de hoje, nós vamos falar de um dos pilares mais importantes do nosso trabalho, que é o relacionamento com o cliente. E para essa conversa, eu trouxe aqui hoje o Renato, a Maria e a Renata. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Renato? Tudo bem, Gino, Renata, Maria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente vai contar para vocês como funciona o nosso dia a dia, a parte de documentação, contato com o cliente. Vai ser um bate-papo super legal. Legal. Obrigado pela participação, Maria. Olá, Gino. Olá, Renata. Oi, Renato. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai falar sobre esse setor que cresce, cada vez mais dentro do IBF. Muito bem. E aqui a Renata também. Obrigado. Oi, Gino. Eu que agradeço mais uma vez por participar do programa. E vai ser uma honra poder falar sobre relacionamento com o cliente e sobre todas as etapas. Muito bem. E para esse bate-papo, queria começar aqui com o Renato. Renato, fala um pouquinho mais para a gente da tua trajetória profissional e daquilo que você faz hoje, lá que você desenvolve conosco lá no IBF. Bom, Gino, eu entrei no IBF em 2021, eu entrei no setor operacional, na parte de compras. Após um ano eu fui convidado para participar do setor de cadastros, onde eu fiquei responsável por toda a parte documental, de transferência e regularização dos lotes dos clientes. E atualmente eu ocupo o cargo de supervisor de cadastros, então eu sou responsável também pela parte de prospecção de terras, compra de áreas, o desmembramento dessas fazendas e também a parte de regularização, transferência dessas áreas em nome dos nossos investidores e prestar todo o suporte, a parte de assessoria aos nossos clientes também referente à parte documental, a parte de contabilidade rural dos nossos clientes. Muito bem. E daqui a pouco eu queria que você trouxesse para nós aqui um pouco mais de detalhes sobre essa atividade, que são várias, Claro. Que a gente está conversando aqui. Sim. E você, Maria, queria que você contasse um pouquinho também da tua trajetória profissional e do trabalho que você desenvolve conosco no IBF. Eu sou engenheira florestal, de formação, e eu faço parte da equipe IBF desde 2023. Então, eu comecei lá em 2023, no setor operacional. Eu auxiliava as equipes operacionais de Londrina e Pompéu. E em 2024, surgiu o convite de fazer parte da equipe de consultora de sucesso. Então, a partir de 2024, nós estamos ali, trabalhando junto com os clientes. Foi um desafio que eu abracei, porque no operacional eu trabalhava ali por trás, de toda a condução do projeto. E com o cliente a gente trabalha ali sendo a voz do cliente no IBF. Então tudo relacionado à condução do projeto a gente repassa para ele. A gente brinca, que é um casamento, são 18 anos, então a gente realmente faz a construção de toda a parceria para que o investidor se sinta seguro de como é que vai ser toda a condução do projeto ao longo desses anos. Muito bem. Então a gente já vai entender um pouquinho mais como funciona isso, Esse relacionamento, essa troca aí de todas essas informações importantíssimas de respeito ao projeto, E aqui a Renata. Conta um pouquinho, Renata. A gente sabe que a tua trajetória já é longa aqui no IBF, mas conta um pouquinho pra gente. E como foi a idealização do departamento também, que você participou ali do departamento de cadastro, principalmente? Não, é isso aí. Quando a gente começou, a gente trabalhava com venda de mudas nativas, eu fazia ali a parte financeira, apoio à parte contábil, coisa padrão dentro de uma empresa. Quando veio o projeto do Polo, e eu lembro que o Solano chegou para mim e falou assim: Renata, a gente comprou uma fazenda aqui, agora você vai cuidar do desmembramento. Eu, tá bom, ok. Ele saiu, eu pensei, o que é desmembramento? Então, começamos a estudar, buscar profissionais ali nessa área para poder desenvolver todas as atividades que precisavam após a aquisição de uma área. E durante muitos anos a gente ficou ali trabalhando, eu e uma equipe pequenininha ali, a gente ficava fazendo esse processo. Só que como o projeto cresceu muito, a gente teve a necessidade de montar toda uma equipe, separando ali pelas áreas, para que pudesse dar andamento em todas as fazendas que foram compradas. Hoje estamos com 28 fazendas, ou seja, são muitas áreas, só de áreas desmembradas já são muitas. Então, a gente, ao decorrer desses últimos 7 anos, foi muito aprendizado, muito conhecimento,
E muito legal ver essa equipe que surgiu ali e hoje, nossa senhora, como que trabalha, como que sua ali para poder entregar o melhor projeto para os nossos clientes. E uma necessidade de melhoria, adaptação, especialização, né? Que é o que a nossa equipe faz hoje, né? Como você disse, são 28 fazendas adquiridas. E isso foram fragmentadas, foram divididas aí, que resultou em mais de 400 propriedades rurais, né? Então, realmente envolveu um exercício bastante intenso, né? Muito, né, Renato? Muito. Então, eu queria... Passa então para você, Renato. Conta um pouquinho tem sido esse trabalho aí de... Primeiro, você pode se classificar em duas etapas importantes, né? Uma que é a parte da aquisição, né? Isso. Que a gente faz a aquisição, demanda um cuidado específico. E a outra, na parte da venda para com o cliente, são outros tipos de cuidados diferentes, né? Isso, na verdade nós temos os documentos referentes ao imóvel, né? Porque o cliente, ele entra no projeto, ele se torna um produtor rural, ele tem as suas responsabilidades como um produtor rural. Assim, mas aí a gente está falando na parte do cliente, mas Isso. também tem a nossa parte quando a gente faz a aquisição da fazenda de um terceiro, sim. né? Eu digo assim, tem duas diferentes frentes de trabalho aí, né? Isso. Uma quando a gente adquire uma área, uma grande área, né? E a outra quando a gente fragmenta e transfere essa área para os nossos clientes, né? Isso. É que, na verdade, é o processo mais desafiador, né? Porque a gente tem ali uma fazenda prospectada. É feito toda uma análise operacional, uma análise da fazenda, se a fazenda é apta para receber ali o plantio, se ela é viável a logística dessa fazenda, o escoamento da madeira após o ciclo dessa madeira. É feita toda uma análise dos proprietários, então é emitida todas as CNDs de todos os proprietários, é verificada a questão de inventário, se for o caso, na maioria das vezes sim possui um processo de inventário, então é feita uma análise jurídica desse processo. Então são vários cuidados que nós temos que ter na compra dessa fazenda para garantir que essa fazenda seja transferida ao nosso investidor com toda a segurança jurídica, né? Então nós adquirimos essa fazenda, nós desmembramos essa fazenda em nome do IBF, depois é desmembrada essas fazendas novamente em pequenos lotes, que será transferido ao nome de cada investidor e garantir toda essa segurança para o nosso cliente, né? Que o investidor entra no projeto, essa propriedade não seja transferida de um terceiro para o nosso cliente. Nós temos esse cuidado, né, na transação dessa operação, para garantir mesmo que tudo isso seja feito com a maior segurança, não só a parte da documentação em si. Nós prestamos toda a assessoria referente aos documentos que ele assume a responsabilidade assim que ele se torna um produtor rural, que eu vou falar um pouquinho depois, né? A parte, vamos colocar assim, que tange ao nosso cliente, né? Exatamente. Mas só essa primeira etapa que você comentou da parte da nossa aquisição das fazendas, né? Já exige várias frentes de trabalho, a análise jurídica, a localização, que envolve a análise da viabilidade técnica também. Aí a gente está falando desde da parte mais específica agronômica até a parte que envolve a avaliação econômica da área, do ponto de vista logístico, operacional da escoação da madeira. Então existe uma análise assim multidisciplinar até. Sim. Para que seja uma análise feita com bastante cuidado e inteligência, né? A gente pode colocar ali que essa análise é no mínimo de 1 ano. Então, antes da área ser transferida para o cliente, já foi feita uma série de trabalho, pelo menos 1 ano de trabalho do IBF, para que essa área seja transferida em nome do cliente com toda a segurança. Até que ela ganhe aquele status de apta a ser transferida e ser operacionalizada. Exatamente. Legal. Vamos puxar para a Maria? Daqui depois você fala na sequência, então, do como é a parte para com o cliente. Combinado. Maria, vamos puxar aqui para você. Fala um pouquinho mais assim do teu trabalho,
do relacionamento, também um pouco dos desafios, a gente conversou um pouquinho atrás aí, como essa dinâmica aí? A gente sempre teve ali um contato com um cliente, né? Ali quando a gente começou a reconta as histórias de como começou ali o IBF, a gente teve esse contato com o cliente, mas a partir do momento que o IBF foi crescendo, a gente também viu a necessidade de ampliar mais ainda essa comunicação com ele. Então a gente ampliou mais ali o setor de relacionamento com o cliente para que ele possa realmente ficar satisfeito de todas as informações que ele vai receber da condução do projeto. Então, o contato ali, a gente começa com o cliente, né? Primeiro que ele ali fala com o consultor, que é o Gilberto, os consultores que nós temos no IBF. A partir do momento que ele assina o contrato, vira um investidor, essa comunicação já acontece quase que exclusivamente com o setor do cliente. Então, ali que a gente vai fazer a condução de tudo. Parte de documentos, atendimento operacional, financeiro, a gente vai dar todo esse suporte para esse cliente. Então, ali ao longo da condução do projeto, ele vai saber de tudo. E a gente também faz essas comunicações não só ali por e-mail, que é algo mais formalizado, mas a gente também utiliza outros canais de comunicação. WhatsApp, portal do cliente, ligação, videochamada. A gente realmente faz um atendimento personalizado para o cliente, porque a gente sabe que cada um deles, vocês já comentaram, hoje a gente administra mais de 400 áreas, ou seja, são mais de 400 clientes que nós temos ali no IBF. Cada um deles tem a sua rotina, tem a sua particularidade, então a gente faz esse atendimento personalizado para ele, para que ele realmente possa ficar por dentro de tudo o que acontece. Muito bem. E é interessante a gente citar assim, que a gente tem um procedimento também interno para que a comunicação seja, vamos dizer assim, bem servida, né? Isso então, mesmo. para que não sinta falta de comunicação, né? A gente tem os relatórios que a gente produz, tem uma série de atividades que envolvem essa comunicação, né? Algumas mais formais, que são desdobradas ali através dos e-mails, através do portal, que eu queria que você falasse um pouquinho mais daqui a pouco. Mas então a gente tem essa dinâmica, né? De comunicação e tem um roteiro. E depois, na sequência, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ponte, porque muitas vezes quando a gente compra um produto, depois que o vendedor vendeu esse produto, ele só aparece para vender de novo, né? Mas a gente entrega um serviço, que é uma solução, né? A relação não se encerra na assinatura do contrato, ela começa na assinatura do contrato, né? É isso mesmo, a nossa parceria de sucesso vai iniciar ali, assinou o contrato, a parceria vai começar, e é uma construção, então a gente vai construindo aos poucos esse relacionamento de confiança, de parceria. A gente conhece ali os nossos investidores, nossos clientes através do onboarding. Então, ele vai ver o Renato, vai ver a Maria, a gente vai ali passar todas as informações e ao longo desses anos a gente vai alimentando ele de todas as informações que ele precisa saber. Mas não só de documentos, relatórios, de todas as informações importantes que fazem a construção do IBF. É legal também falar que logo no onboard, assim que o cliente fecha o contrato, eu até brinco com a Maria que é ali que a gente começa o relacionamento com o cliente mesmo, que o cliente conhece quem são Conta um pouquinho do onboarding, que essa palavra em inglês aí, o que quer dizer, Renato? Na verdade... Só para as pessoas que estão nos assistindo aí saberem. Claro. A gente marca uma reunião, mais um bate-papo, onde eu apresento os documentos, qual a previsão para iniciar cada documentação, os prazos de emissão de cada documento, explico novamente qual a importância de cada documento, a Maria relembra quais são as operações que serão feitas na sua área. E o mais importante é que a gente conhece o perfil do cliente, a gente consegue identificar, esse cliente ele prefere que a comunicação por e-mail, prefere que a comunicação seja feita pelo WhatsApp. Então a gente entende qual a necessidade do cliente nesse momento para que a partir desse momento a gente tenha um relacionamento saudável com esse cliente e atenda as expectativas dele a partir desse momento.
Isso mesmo. No onboard a gente faz ali toda uma apresentação de como é que vai se dar a condução do projeto. Então ali o Renato vai explicar como é que vai se dar a parte documentacional, né? Todos os processos, quais são os documentos que ele precisa ter, e eu vou repassar mais a parte operacional. Então ali eu relembro o projeto dele, quando é que vai se iniciar o plantio, como é que é as atividades de preparação da área dele para poder receber. Eu também explico como é que vai se dar ali, como é que ele vai saber que acontece a produção das mudas no viveiro. Além disso, explico ali quais são os relatórios que ele vai receber ao longo do projeto, aonde que ele vai poder buscar essas informações. Então, realmente, a gente faz um apanhado de informações, relembra cronogramas, para ele realmente saber. Porque, às vezes, o cliente acha que é só, eu estou contratando um projeto e é isso. Mas não, ele realmente vai ficar por dentro do que vai acontecer ali. Isso, Maria, eu queria que você colocasse... na tua experiência desse relacionamento, porque pelo teu conhecimento da parte de engenharia, como contribui, às vezes, porque são profissionais de diversas áreas, são pessoas, às vezes, leigas na parte florestal, né? Isso. E ali tem situações, sulcagem, o que é isso? O que está acontecendo na minha área, né? Geram dúvidas. Isso. Como é que você vê esse trabalho de aprendizado também, que acontece desde o começo ali, nessas expectativas, nessas operações que acontecem na área dele, né? Isso. No onboard, quando eu estou ali apresentando, né, o que seria atividade de pré-plantio, então eu apresento, por exemplo, sulcagem, condicionamento, e os clientes perguntam, mas o que seria isso? Então, com o meu conhecimento como engenheira florestal, eu posso repassar de uma forma mais simples para ele. Nós temos clientes hoje de diversas áreas, médicos, engenheiros, empresários, que não estão muito ali por dentro de como é um plantio. Então, a gente explica ali para eles como é que é um plantio realmente, como é que vai ser essas atividades de campo, o que precisa ser feito para a muda ter desenvolvimento. Então, todo o conhecimento técnico que eu tenho, eu repasso, mas de uma forma que ele possa entender e colocar no dia a dia dele também. E é muito legal a gente receber feedbacks de clientes, fala, nossa, muito legal, eu não sabia que isso acontecia em plantios, nossa, obrigada por repassar essas informações. Então, a gente se sente ali gratificante, né? Poder repassar tudo isso para o cliente poder saber o que realmente acontece ali dentro o que acontece dentro do campo. Sim. E é importante, Gino, porque, que nem falaram, né? Só de floresta são 17, 18 anos. Daí tem a etapa inicial ali do preparo, da produção das mudas antes do plantio. Então é muito longo. E a gente lida ali, que nem a Maria falou, né? São de diversas áreas, são pessoas extremamente inteligentes, mas às vezes eles ficam assim, tá, e agora? Qual que é o próximo passo? Né? Eu assinei o contrato, agora eu tenho uma floresta ali em produção, mas o que eu tenho que fazer? Quais são as minhas obrigações? O que eu tenho que entregar anualmente, mensalmente? Como que eu tenho que fazer? Então, esse bate-papo inicial, ele dá um norte para o cliente. Olha, então, né, se apresenta, agora a gente vai começar aqui explicando passo a passo como que vamos trabalhar ao longo de todos esses anos. É um caminho longo que a gente tem que percorrer e essa etapa inicial é extremamente importante. Eu acho legal que essa expertise da nossa área, da parte técnica, vamos colocar mais estrita florestal, assim como ele aprende também, tem um aprendizado aqui também na parte documental, que a princípio não é tão simples para quem não é da área também. Eu confesso que, 7 anos atrás, ou até um pouco mais, quando a gente começou um trabalho de consultoria de avaliação de aptidão de áreas, a gente fez isso eu acho que já em centenas de áreas no Brasil, né? Mas essa parte documental, ela exige um conhecimento também, né, Renato? Que tange a tua área ali. Que às vezes parece que é sopa de letrinha que a gente está falando, né? Eu estava vendo ali, ele tem alguns cadastros obrigatórios. Sim. Né? Não é nem que não são cadastros caros, alguns são até gratuitos. Mas que são obrigatórios e devem ser realizados, né? Isso, cada um tem sua importância também. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte. Então, a partir do momento que o cliente entra no projeto, adquire uma área, ele se torna um proprietário rural e a partir desse momento ele tem obrigações a cumprir e documentos a serem emitidos em seu nome, em nome da propriedade e documentos a serem declarados. Nós podemos classificar esses documentos como os documentos referentes ao proprietário, que envolve o cadastro de produtor rural,
Então, quando o cliente entra no projeto como pessoa física, é emitido esse cadastro de produtor rural para que seja possível emitir as notas fiscais através do seu CPF. Então, através do CPF em si, é emitida uma inscrição estadual que possibilita a emissão de notas fiscais tanto aos pagamentos que são feitos ao IBF como benfeitorias nas suas áreas ou na sua área, como também a emissão de notas fiscais referentes à produção florestal. Com a venda da madeira, é possível emitir as notas fiscais de regularização para exportação, para a venda dessa madeira. Esse cadastro de produtor rural ele é um cadastro gratuito, mas muito importante também, tanto para a parte de contabilidade, para a parte de escrituração do livro caixa. Né? Isso, para a parte de escrituração do livro caixa, para toda a parte de organização financeira dessa propriedade. E esse cadastro também possui duas vantagens que chamam bastante atenção, que é desconto na aquisição de veículo 0 km e condições especiais para empréstimo, para crédito em bancos, né? Na verdade, a maioria dos bancos ofertam condições especiais para produtores rurais, então são duas vantagens que chamam bastante atenção dos nossos clientes. Logo ali no onboard, os clientes já pedem para a gente emitir esse... São vantagens na condição de quem é produtor rural, isso é perfeitamente legal. Isso. E, Renato, só que antes desse passo, tem um passo assim, que é até um pouco óbvio, mas que exige... o registro, que seria o registro da escritura e da matrícula, né? Conta pra gente um pouquinho dessa atividade, que é o pontapé praticamente ali, que é o momento que ele tornou-se proprietário dessa área, né? Isso. Então, além do documento referente ao proprietário, nós temos os documentos referentes à propriedade, que envolve a escritura e o registro, que é a parte da transferência do imóvel. A escritura é basicamente o documento público do contrato de compra e venda, que é lavrado no cartório de notas. Que é quando sai da nossa empresa para o cliente nosso, que pode ser uma empresa, uma holding familiar ou um proprietário pessoa física. Isso, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, um grupo de investidores, pessoa física, enfim, pode... E conta um pouco dessa história e como é que era feito antes, porque nós tivemos um processo de mudança até depois da pandemia, né? Os cartórios se adaptaram para o meio digital. Isso, eu entrei na parte de documentação um pouquinho, já iniciando essa parte do enotariado, que é a parte de certificado digital, né? Mas antigamente o pessoal tinha que se deslocar até o cartório ou fazer uma procuração em nome do IBF ou da Renata, do Solano, do Higino, do William, para realizar a assinatura dessa escritura presencialmente. Hoje já está tudo facilitado, tudo através do enotariado, é basicamente um certificado digital que você faz a assinatura pelo celular mesmo, faz uma videochamada, confirma sua identidade, a escritura está assinada, tanto da parte vendedora quanto da parte compradora, né, o que já facilita muito o processo, né, da negociação em si, né, da assinatura da escritura. E assim que a escritura está assinada, a gente encaminha esse documento ao cartório de registro, onde é averbado na matrícula do imóvel essa escritura de compra e venda. Então, após o desmembramento dessa fazenda em lotes, vai gerar uma matrícula individualizada de um lote ali de 7,2 hectares totais, 6 hectares úteis, e logo abaixo ali vai ser averbado na matrícula desse imóvel que a Terra Master, o IBF, vendeu esse imóvel para o cliente X na data X pelo valor X. Então, com o término do registro, às vezes o pessoal acaba confundindo, né, que assinou a escritura, está transferido, né, mas normalmente tem um registro. Tem um registro, a gente tem Ele não vai assinar de novo, né, mas tem que fazer o registro. Isso, tem que finalizar, não é só encaminhar os documentos para o cartório de notas, tem que finalizar no cartório de registro também. O legal ele faz
computador ou celular de qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante. Pode ser... Facilitou muito para nós também. Muito. E pode ser pelo certificado digital ou o certificado do e-notariado, que é um certificado que você não paga nada para gerar. É só procurar um cartório de notas e criar o certificado. Isso. O que facilita bastante o processo, já agiliza muito mais o processo. Eu estava até contando esses dias para o Renato que antes, quando a gente trabalhava, a gente sempre buscava a melhor forma para o cliente, né? Porque o cliente fala assim, nossa, não tem como eu me deslocar até lá para poder assinar. Então, a gente sempre buscou formas para poder facilitar. E uma delas era a procuração. Então, o cliente emitia a procuração, que nem o Renato falou. Só que, às vezes, acontecia algumas coisas que atrapalhavam, né? Por exemplo, o cliente fez a procuração tudo certinho, mas às vezes chegava lá o cartorário e falava assim, tem uma palavra aqui que não dá. Daí volta, tem que fazer outra procuração. E não aceita. São bem exigentes. E tá certo de ser assim, eu acho que faz parte. E teve um caso também, Gino, que era de um cliente nosso que ele fez para os filhos e o filho morava em outro país. E ele precisava fazer a procuração para enviar para o irmão representar. E daí foi bem burocrático, porque tinha que fazer uma tradução juramentada, um processo. Então, o e-notariado ajudou bastante. Esse processo ele ajuda bastante, porque além de clientes que moram aqui no Brasil, nós temos outros clientes também que moram fora do país. Então, o e-notariado ali, e juntamente com o Renato auxiliando isso, nossa, ajudou muito. Facilitou o processo. E dando continuidade ali na parte de documentação, Higino, assim que o imóvel é transferido em nome do cliente, nós temos os documentos referentes à propriedade, né, que envolve ali o CCIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, que a gente associa esse documento ao RG do imóvel, né, que é um documento que é expedido pelo INCRA. Na solicitação desse documento, ali a gente declara qual a área total desse imóvel, qual a área útil, área de reserva legal, área de preservação permanente, se for o caso, área que foi plantada, declara todas as informações do proprietário, nome, CPF ou CNPJ, razão social. Então é um documento super completo. Esse sim tem uma taxa para emissão que é de 6 a 7 reais, e anualmente ele tem que ser... Eu ia falar que custava um par de chinelo de dedo, mas o chinelo de dedo é mais caro. É mais caro, bem mais caro. Tá certo. E anualmente esse documento ele tem que ser atualizado, então nossa equipe anualmente entra em contato com os clientes para solicitar autorização para atualizar esse documento. E depois nós temos a emissão do CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que ele é basicamente o CPF do imóvel. Ele funciona como um banco de dados da Receita Federal, onde constam todos os imóveis rurais, urbanos, públicos e privados, e é através do número do CIB desse imóvel que anualmente deve ser declarado o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esse o pessoal já assusta, né? Não gosta não. Imposto já não. Mas tem pessoal também. Pode ficar tranquilo também, que é bem baratinho. Ele é como se fosse o IPTU do imóvel rural, só que ele é anual, né? Ele é anual. Ele é bem mais em conta. Ali um lote mínimo gira em torno de uns 20, 30 reais por ano. E dá para comprar um par de chinelo. Dá para comprar um par de chinelo. Eu estou brincando com relação aos valores, Renato. A gente vai para o intervalo daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu queria que você passasse para nós uma estimativa geral de valor de todos esses custos e emolumentos que envolvem o imóvel. Pode ser? Claro. Então vamos deixar para o próximo bloco. E a gente vai para o intervalo agora com você, Betânia. Já imaginou ver como uma floresta de mogno africano cresce e gera resultados? Com o IBF isso é possível. Visite o nosso empreendimento em Pompéu, Minas Gerais e descubra todas as etapas que transformam o mogno africano em um investimento lucrativo e sustentável. Na visita você irá conhecer nossa equipe de campo, engenheiros, maquinários e toda a infraestrutura que faz esse projeto acontecer. É uma imersão de aproximadamente 4 horas guiada por um de nossos especialistas. Você irá conhecer o maior viveiro de mudas de mogno africano do Brasil e explorar florestas em pleno desenvolvimento. Nada melhor do que ver como tudo isso acontece na prática, não é mesmo? Fale com a nossa equipe e agende já a sua visita. É com você, Gino. Obrigado, Betânia. Estamos aqui de volta. Eu só fazendo um elogio aqui. Quando pessoas talentosas se reúnem, o resultado é fantástico, né? A gente estava conversando aqui, mas quantas ideias boas, quanto trabalho legal a gente vem realizando, né? E vamos voltar com quem aqui? Pode ser com a Maria? O Renato estava conversando ali, já a gente volta com o Renato também, com o Renato. A gente quer trazer mais sobre essas experiências e casos reais que aconteceram. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado
querem saber também. Mas Maria, conta um pouco mais para nós desse relacionamento, um pouco da tua experiência, como tem sido esse relacionamento com o cliente, né? O que é um relacionamento de sucesso. Não é um simples relacionamento, né? Não é um simples relacionamento, é um casamento praticamente. De longo prazo, né? É um casamento de longo prazo. Então a gente começa ali, né, fazendo aquela comunicação. Nosso primeiro contato é no onboard, então repassamos ali todo o cronograma, informações importantes, e aí a partir desse momento nós do setor vamos ali acompanhar. Então o cliente ele não vai ficar sem informações, ele vai ter informações praticamente que o tempo todo, porque ele vai saber ali detalhadamente como é que está sendo, né, o plantio dele. Ele vai começar ali aquele primeiro contato mais assíduo com o Renato, então eles estão ali fazendo toda a parte de documentações, enquanto isso o time operacional já está fazendo ali todas as atividades de pré-plantio em campo, então dependendo ali de quando é o ciclo do cliente, já está ali sendo realizado o semeio das mudas com a equipe do Jaziel. Então, a partir desse momento, o cliente já recebe ali um relatório, que é o relatório de produção de mudas. Então, ele vai poder acompanhar de onde ele estiver, quando ele quiser, sobre o condicionamento, né, dessas mudas no viveiro. Então, ali ele vai receber o relatório, está todo especificado, quais são as atividades que estão sendo realizadas no viveiro, como é que está o desenvolvimento das mudas. Ele vai receber esse relatório, né, a equipe operacional ali do viveiro vai finalizar, vai me encaminhar e eu vou encaminhar para o cliente. Então, ali ele vai poder ter acesso através do portal do cliente, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Se ele falar assim, Maria, você pode me encaminhar pelo WhatsApp, eu estou mais online aqui, encaminho pelo WhatsApp, ele vai saber do que está acontecendo com o plantio dele. Maria, eu queria que você, puxando um pouco esse gancho, falasse um pouquinho assim, porque não é um simples bate-papo com o cliente, porque a gente está fazendo um cumprimento também de um contrato. Isso. Né? Que existe uma relação contratual, jurídica ali, que a gente deve essas obrigações, e uma das obrigações são os relatos que são registrados de várias formas, né? Lógico, se ele quiser e da maneira que ele preferir, a gente tem esse relacionamento, aí sim que são conversas que podem ser informais, mas também tem as comunicações formais, né? Isso mesmo. Como é que a gente pode dividir em dois, né? Então, as comunicações formais são aquelas exigências, inclusive contratuais, que a gente deixa disponível, então, aí no portal e via as comunicações por e-mail. Mas pode ser WhatsApp, ligação, do jeito que ele quiser, Isso informações mesmo. extras, né? Vamos dizer assim. Isso, tá tudo contratual ali, que ele vai receber ao longo do projeto todas as informações necessárias. Então, a gente vai fazer essa formalização através do e-mail. Então, toda vez que foi emitido um documento, toda vez que foi emitido um relatório, vai estar no e-mail dele. Só que a gente também faz essas comunicações informais porque a gente entende que todo investidor e todo cliente tem uma rotina. Então, a gente também faz essa comunicação. Oi, tudo bem? Tem um relatório novo para você. O Renato faz essa comunicação. Olha, já finalizamos a emissão do seu CCIR, do seu CIB, seu registro está finalizado. E é legal que eles também mandam ali, nossa, Renato, muito obrigada. Maria, que informação legal que você me deu agora. Então, a gente está ali fazendo essa comunicação para ele, para que ele possa saber como é que está sendo como é que está andando, né? Toda essa parte. Então, a gente faz ali comunicações informais, WhatsApp, portal do cliente, onde ele vai poder ter acesso quando ele quiser, aonde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, ele vai poder acessar essas informações. Lá no portal do cliente, que também se chama Floresta com Propósito, ele vai ter acesso a todas essas informações, funciona como uma nuvem. Então, ali ele vai encontrar todos os documentos, todos os relatórios, todos os informes de atividades, que é muito legal repassar isso para o cliente, porque ele também ali no contrato, ele vai receber anualmente os relatórios de aniversário, para poder saber como é que está o desenvolvimento. É um documento mais completo, vamos dizer assim. Isso, é um e documento... ele tem um compilado de todas as operações que foi realizada.
Isso mesmo. Ali no relatório de aniversário é um agrupamento de todas as informações que foi feita durante o último ano de plantio. Só que ele também não precisa ali esperar o ano, né, para poder receber esses informes. Ele recebe também toda vez que acontecer ali em campo. Ele recebe um relato breve de aonde foi feita a atividade, qual foi a atividade, o dia que foi feito e fotos também para que ele possa fazer esse acompanhamento. Então, o cliente tem ali acesso a essas informações de como foi feito, por exemplo, combate a formigas, aplicação de herbicida, adubação, de como é que está o crescimento das árvores dele. Então, ele vai fazer esse acompanhamento através do portal. Acompanhar mais de perto. Isso. Mesmo sem estar presente em todo momento. E Isso daqui a mesmo. pouco, então, queria que você falasse que ele também pode estar presente a qualquer momento, né, Isso. fazendo uma visita. Mas segura um pouquinho, que eu quero saber depois da visita. Vamos puxar para a Renata, a gente estava falando aqui no intervalinho sobre como era antes e depois da criação desse departamento que hoje o Renato lidera. Né? Como era, Renata? Só para a gente ter uma... Não, é bem bacana, porque quando nós começamos, a gente tinha ali um nicho de clientes que queria investir, que queria plantar mogno, né? Queria ter os seus plantios, mas não tinha todo esse know-how, não tinha tempo, que é o principal, né? São empresários, servidores públicos, advogados, N profissões ali que realmente não tinha tempo. Então, queria plantar pela rentabilidade, mas não tinha o conhecimento. Então, a gente iniciou essa ideia através disso. Então, a gente começou, a gente é o viveiro, a gente tem muda, a gente tem expertise, a gente sabe como ver a área, vamos unir tudo isso e ajudar. Então, a gente começou plantando e fornecendo a muda, plantando e fazendo a manutenção, né? E aí, com isso, foram surgindo várias necessidades ali do cliente ao longo desse tempo que a gente foi ajustando. Então, a gente começou todo esse processo de orientar. Como é que eu vou declarar meu imposto de renda? Como é que eu vou emitir uma nota fiscal? Como é que vai ser a parte tributária? Quanto imposto que eu vou recolher? Então, começaram a surgir várias dúvidas e a gente falou assim, opa, peraí, né? A gente tem que dar essa informação para ele, porque a gente quer fornecer um projeto vertical, entregar de A a Z. Então, a gente começou Chegou um momento que alguns procuravam, por exemplo, informações para a declaração de imposto de renda, mas alguns não procuravam. A gente começou a ficar preocupado. Exatamente. Falou, aqueles que não procuraram, eu acho que eles não vão declarar, vão ter problema. Aí a gente teve que procurá-los, logo no início, né? Exato. Então a gente entrava mais na iniciativa de orientar, mas esbarrava às vezes em dificuldades. Às vezes até dificuldades de atividades da agenda do cliente, né? Exato. De ele ligar para o contador dele e inserir as informações. Gino, eu fiz começou a gerar um certo trabalho para nós fazer essa orientação, uma energia a mais, né? Não que isso seja ruim, que era necessário, mas a gente percebeu que talvez internalizar seria melhor. Exato. Eu conversei com vários contadores de cliente. Então, vamos pensar um cliente que é da área médica, tem o contador ali fazendo toda a contabilidade focada naquela área. De repente, ele fala assim, agora eu sou produtor rural, você tem que declarar aqui. O contador nunca fez uma contabilidade rural, por Exatamente. exemplo. Então, a gente começou a perceber que começava a gerar outros desafios para os clientes. E a gente queria transformar isso... Olha, a gente não quer gerar um problema para você, a gente quer trazer uma solução completa, né? Então, a gente começou a trazer Aí houve um divisor, né? A gente passou a oferecer, então, a solução de operacionalizar, meter a mão na massa. Não se preocupe, a gente vai fazer. Não vamos só plantar, a gente vai administrar e fazer a gestão. Que foi legal também, porque aquela energia que a gente tinha de orientar, a gente passou a colocar a mão na massa, fazer a gestão, e isso deu muito certo. Sim. Né? Nosso departamento passou a se especializar e, pelo fato dessa especialização, a gente não vê a dificuldade de operacionalizar, né, Renato? É até legal aquela entrevista que o cliente, se eu não me engano, o Fábio, ele fez uma entrevista com a Betânia, que a Betânia perguntou para ele alguma coisa relacionada à sua área, aí ele respondeu para a Betânia, Betânia, eu nem sei qual que é a resposta para essa pergunta, que é o Renato e o Gilberto que cuidam disso para mim. Duas coisas, Renato. Uma que é bem legal, que é confiança no nosso trabalho, né? E ele entender que a gente sabe o que está fazendo. Então eu levei por esse lado também. Que tem a ver com confiança também. O que é muito legal dessa parceria de sucesso é que realmente os clientes confiam no nosso
trabalho. Isso é Então, muito ali, legal. quando chega na época de TR, declaração de imposto de renda, os clientes já sabem com quem eles devem entrar em contato, já sabem como todo o trabalho é executado. Então, eles ficam despreocupados, porque sabem que está sendo conduzido da forma correta, da forma certa. Até mesmo no caso do imposto de renda que a Renata citou, hoje os clientes, os mais antigos também, eles nem precisam mandar mensagem para a gente. Eles sabem que ali, chegando no período de entrega, já vai ter um informe de pagamentos, que todos os anos nós subimos no aplicativo. Quem cuida dessa agenda somos nós, né? Hoje Renata? nós Porque fazemos o envio. Não é um informe de rendimento, não, é um informe assim, de quanto que eu paguei, qual que foi a minha despesa rural, como que está o meu bem imóvel, como é que está a minha atividade rural. Então, ele não precisa nem de ir lá levantar todos os boletos que ele pagou, todas as transferências que ele fez para fazer esse levantamento. Não gera nem trabalho para o contador dele. É o nosso financeiro que faz isso. Não, o contador dele Só precisa tá dando encaminhar o risada, e-mail. né? Só precisa encaminhar o e-mail só. Eu acho legal, acho que a gente tocou num ponto tão sensível do nosso trabalho e tão que envolve assim, um ponto que é gratificante a gente saber sobre a confiança. Saber que alguém confia no nosso trabalho, né? Nesse nível, ele entrega assim, um projeto de longo prazo, longuíssimo prazo, para a gente executar tanto as atividades operacionais quanto essas que a gente está falando aqui de registros, etc. e tal, de documentação, que são atividades de extrema responsabilidade, né? Sim. E quando ele fica tranquilo com relação a isso, esses testemunhos são maravilhosos, né? Porque é tudo que alguém quer também enquanto profissional, né? Ser reconhecido e ter essa confiança para trabalhar, né? É gratificante, igual a Renata disse. Não basta só vender a propriedade e realizar o plantio. A gente oferece a assessoria completa ao nosso cliente, né? Desde a parte documental, a parte de contabilidade rural, parte do ITR, livro caixa de produtor rural para uma melhor organização do cliente, para diminuir a alíquota de venda da exportação dessa madeira. Então a gente oferece... uma preocupação completa com relação ao trabalho, né? Exatamente. A gente não está preocupado estritamente com o desempenho da árvore ali crescendo. Perfeito. Né? Não é só isso, não se restringe a isso, né? Você citou um ponto muito importante do desempenho do ponto de vista comercial, de toda uma visão ampla do projeto, né? Isso é fantástico. A gente cuida de cada plantio como se fosse nosso. Então, ali a gente coloca toda a nossa dedicação, a gente repassa essas informações para o cliente, porque é muito gratificante poder ver esse crescimento junto com eles. Então, a gente está ali desde o início, desde o semeio no viveiro até o plantio e vai acompanhando isso. Então, lógico que eu quero muito, né, ver o primeiro corte das florestas ali depois dos 18 anos e realmente é gratificante poder ver isso junto com o cliente, aquilo que nós estamos cuidando para ele. Eu falava brincando que nós somos os pais biológicos da floresta, que a gente desenvolve o material genético, que são as mudas, que aí está até passando na TV, né? Mas, e daí, a partir de então, o cliente seria os pais adotivos. Na verdade, quem é proprietário é ele, mas a gente tem esse sentimento, né? Sim. De criar. Mas a gente também cuida, né? Então a gente é contratado para cuidar dessa floresta. Então existe ali um sentimento. Tem uma parte sentimental. Dessa relação aí, né? Uma criança. E outro ponto que a gente coloca assim nesse trabalho, que eu acho que a visão de quem faz o investimento de longo prazo, eu já falei talvez várias vezes essa frase, é uma sensação de, principalmente quem pensa em herança, aposentadoria, uma coisa assim, que é aquela questão da sensação do dever cumprido. Porque assim, não é só a realização lá na frente, 15, 20 anos depois, quando eu for cortar madeira, agora eu atingi meu objetivo, me realizei. Eu acho que não, sabe? A partir do momento que ele assinou o contrato, tem um sentimento. Isso. Tipo assim, nossa, eu dei um passo na minha trajetória de vida, no meu sonho, sabe? A partir do momento que começou a crescer a floresta, nossa, foi outro passo. Então esses passos, ver o desenvolvimento, né? Ver o desenvolvimento, essa participação, eu acho que e esse conforto, quando ele encontra o nosso trabalho, confiança, ele se sente tranquilo e vê isso acontecer, eu acho que ele se sente realizado também.
Com certeza. Não precisa chegar ao corte final para ele se sentir realizado e ficar ali com aquela ansiedade. Ai, será que vai dar certo? Não, está acontecendo, né? As coisas estão caminhando e cada passo eu acho que é uma sensação de tipo dever cumprido. Para quem pensa em herança, tanto faz e tal. Né? Ele vai curtindo todo o processo, Exatamente. um de cada vez. Então, ali curtir. tem o processo de assinar o contrato, se tornar um investidor. Depois vai ter o processo de conhecer como é que vai ser a condução do projeto. Depois ele vai começar a ver um outro processo. Então, são etapazinhas que ele vai curtindo, vai gostando, vai aprendendo cada vez mais e a gente também aprende junto com ele. É super empolgante isso. E Eu me empolgo com os clientes. E a gente É legal. comemora As pessoas perguntam, por que a ponta do Mogno é vermelha? Aí a gente explicar isso, embora eu já tenha explicado Porque nem talvez todos são. várias vezes, a gente se empolga de novo. Não, vou te explicar o porquê. E é legal. E é legal que a gente comemora, né? A cada, por exemplo, quando a gente adquire a fazenda, daí faz a escritura, legal. Daí a gente vai fazer o processo também que a gente faz aqui, de trazer o CCIR para o nome da empresa, o CIB para o nome da empresa, o CAR, todo esse processo. Depois a gente desmembra. A gente, nossa, legal. Cada etapa é uma comemorado ali. É legal. E assim, é um processo assim que ele vai crescendo, né? Não, e a gente tem que celebrar mesmo. Eu acho que é legal. Isso faz parte da nossa celebração do nosso trabalho também, quando a gente celebra junto com ele. Mas a gente se espanta a cada dia. A Betânia faz aquele trabalho de conversar com os clientes para que eles possam falar um pouco do trabalho. E eu me surpreendo. Falei, que legal, como é que ele está entusiasmado, né? Esse entusiasmo volta para a gente também. Eu acho muito bacana. É muito legal acompanhar o entusiasmo dele, a alegria que eles têm de receber. Olha, vamos assinar sua escritura aqui. Seu registro saiu, né? A Maria dos relatórios. Olha como é que tá sua muda no viveiro. O Jaziel acabou de emitir o relatório aqui. É legal ver eles acompanhando e felizes com isso. Tem legal. Também aquela foto daquele cliente. Tudo aquilo que estava escrito quando... Desculpa, Renato. Não, pode. Não, só ia apontar assim. Quando ele vai a campo ver a floresta dele pela primeira vez... Ele tem assim, tipo assim, nossa, tudo aquilo que estava escrito é verdade. Isso. Existe. Eu tô aqui na minha área. Ele dá um testemunho parecido assim, né? Tipo, super emocionante, alguns, né? Eu tô aqui na minha área, levo os filhos, às vezes, Sim, né? Sim, isso é muito legal quando o cliente, ele não só acompanha ali através dos relatórios, né? Ele também pode acompanhar pessoalmente. E eu fico muito entusiasmada quando o cliente quer fazer a visitação e ele quer levar a família. Tem um caso de um cliente que ele levou toda a família para conhecer o plantio dele, levou os filhos, levou a enteada, e foi uma aventura, e ele encaminhou fotos ali, e eu fiquei tão feliz pelo cliente. Ele falou, nossa, chegar lá e ver o meu plantio, e ele mandou uma árvore, tipo, olha, aqui tem 2 metros, a árvore está maior do que eu, e eu vou vir aqui sempre. Então isso é muito legal, porque realmente é tudo que o cliente está acompanhando de longe, ele está vendo ali, pessoalmente. É isso que eu ia citar, daquele cliente que mandou recentemente, ele mandou uma foto da última visita dele e acho que ele fez uma montagem da foto da visita que ele depois? Fez. Isso, do antes e legal, depois da mudinha aqui e da mudinha já desenvolvida. Então cada momento é um motivo de comemorar, né? Vai ficar legal se ele for a cada ano vendo a floresta. Mas você sabe, Renato, que eu tenho esse objetivo, né? Porque eu também sou cliente, inclusive. A gente foi lá, né, com a tua filha. Sim, a Maria é minha consultora de sucesso, ela me manda os relatórios lá. Inclusive, eu pergunto pra Maria, quando eu quero ver algumas coisas, eu pergunto pra Maria, ela prontamente me responde. Isso mesmo. E eu tô indo com as minhas filhas, então eu tenho uma foto com o plantio com 1 ano, tenho uma foto com o plantio com 2 anos, agora vai fazer 3 anos, eu quero ir lá e eu tô tirando foto junto com elas pra acompanhar o crescimento. Nossa, legal. Isso mesmo. Eu acho assim, não dá para comparar o nosso negócio muito bem com uma aplicação. Eu nem cito muito essas comparações, eu acho que não faz muito sentido, embora envolva a palavra dinheiro, né? Ele vai ter um investimento, tem que ser feito, né? Mas ali envolve um ativo físico que ele está vendo, sabe? E está se envolvendo, ele está conhecendo mais, ele está vendo possibilidades, ele está adquirindo conhecimentos técnicos, conhecimentos de gestão, sabe? Então ele está entrando num conhecimento da estratégia que é o polo florestal,
que existe uma estratégia desde a implantação, que envolve a questão da economia de escala. Sim. Então, acho que quando ele faz essa imersão na inteligência que existe depositada no nosso negócio, para entregar essa solução, existe aí essa empolgação, sabe? Então, e ele perceber lá no campo já, as mudas crescendo, aquilo se materializando, é maravilhoso isso. E então, acontece muito isso, após o cliente fechar, às vezes, já aconteceu comigo, com a Maria, eu tenho certeza que sim também. Por exemplo, o cliente fecha o contrato e ele manda uma reportagem, essa experiência de plantio, enfim, então dá para ver que ele entrou no projeto, mas ele está sempre atento ali, vê uma novidade, deixa eu mandar para o pessoal do IBF, ver a opinião deles, é legal, a parte da documentação, saiu uma novidade, ele manda para mim. Então dá para ver que o cliente se empolga mesmo com o projeto, então não é só um investimento que ele aplica o dinheiro dele, é totalmente diferente. Cometeria um erro, uma injustiça, Maria quer falar? Eu interrompi, não, mas uma injustiça de falar assim que toda essa inteligência desse projeto foi criada exclusivamente por nós que trabalhamos ali. E você tem a participação de todos os clientes e investidores ali. Lógico que existe a nossa expertise, o nosso know-how que foi sendo lapidado e evoluindo com o tempo. Mas essa relação que nós temos aí com gente da área de TI, da área de engenharia, da área médica, toda essa inteligência foi sendo criada por esses profissionais que investem conosco, que nos questionam, que nos agregam. Recentemente estive conversando com um cliente, aí eu citei para ele assim, da última expedição que a gente fez para a China, para investigar negócios sobre venda da madeira. Ele falou, não, eu estive 2 vezes para a China. Quando ele falou aquilo 2 vezes, eu falei, então ele também tem conhecimento para trazer para nós, que pode agregar na nossa inteligência de negócio. E aí eu quis saber mais, como foi, como era, qual lugar da China e que negócio você foi fazer. Eu fui investigar também. E foi uma troca muito interessante. Sim. Isso, nós temos clientes que são engajados a partir do momento que eles começam a conhecer como é que é o projeto, eles também ficam engajados e quando eles veem artigos, vídeos, eles nos encaminham para, olha, que legal, que interessante, o IBF tem conhecimento, vocês podem me explicar sobre isso? E a gente vai lá e responde o cliente sobre o que é, como é que, por que isso está acontecendo. Então a gente gosta bastante quando os clientes vêm e tem essa troca de informações. Não, é fantástico. Recentemente saiu uma reportagem, acho que no G1, sobre uma das famílias mais ricas do Brasil que trabalham, né, com madeira. A gente conversou sobre a reportagem faz alguns meses, né? Sim, Aí alguns clientes mandaram lá, olha isso aqui, que interessante. Eu não sabia disso, que movimentavam ordem de bilhões, que existe um mercado de madeira acontecendo, às vezes que a gente não dá conta que acontece, né? Então, aí eles já mandaram essa informação, adiciona, olha, Gina, aqui em São Paulo tem tal lugar, que você não gostaria de dar uma olhada? Isso, não, anotei ali o interesse, então vai nos alimentando também com informações que vai construindo essa inteligência de negócio que a gente tem, né? Isso mesmo. E é legal que a gente se torna, de certa forma, referência ali para os clientes também, né? Falando um pouquinho da minha parte ali da documentação, existe também clientes que têm outras áreas, não do projeto, são mas outras fazendas, né? Isso, outras fazendas, às vezes tem um documento ali que está em atraso, que houve um problema jurídico, enfim, e eles nos procuram para solucionar esse problema. Vocês conseguem prestar assessoria para resolver esse problema, para declarar esses ITRs? Então, de certa forma, a gente se torna referência para esses clientes na parte documental também, o que se torna muito gratificante também, muito né? legal. Que a gente se oferece essa solução completa, não só da parte de investimento, não só da parte do investimento em si, mas como parceiros dos nossos clientes mesmo, né? Então, forma uma parceria de sucesso ali para os nossos clientes. Isso mesmo, a gente dá todo o suporte para os clientes, né? Desde a parte operacional, parte financeira, parte documentacional. Nós estamos lá no IBF para realmente estreitar essa parceria. Muito bom. E agora a gente vai encaminhar para o último bloco, né? E com um recadinho da Betânia. Com você, Betânia. A 20ª edição do Workshop do Mogno Africano já tem data marcada. Será dia 16 de maio em Alphaville, São Paulo.
Este evento não é sobre conhecimento, é sobre tomar decisões no tempo certo e transformar conhecimento em resultados. Um dia imersivo com investidores e gestores de alto padrão que estão transformando o mercado florestal no Brasil. Lembrando que a sua inscrição te garante um bônus imperdível para ingressar neste empreendimento. Fale com a nossa equipe e garanta a sua vaga agora mesmo. É com vocês, Gino. Bom, estamos aqui de volta para o último bloco, então, do nosso programa querido, Florestas com Propósito. E agora, obrigado, Betânia, por esse recado aí do nosso workshop, que é um nosso evento querido, o nosso melhor evento, que a gente organiza tudo que a gente fez de melhor durante o ano e apresenta nesse evento, que é o 20º evento. É um evento, assim, vamos dizer, lendário, né? Com certeza. Qual que é a expectativa de vocês para o evento? A Betânia já deu uma dica ali, né? As melhores possíveis, porque dentro do evento a gente traz como que a gente trabalha, a gente mostra os profissionais por trás, né? Daí o nosso público ele tem o momento ali para poder conhecer quem que vai cuidar da sua floresta, quem vai produzir sua muda, quem que vai administrar sua floresta, quem vai fazer a contabilidade, quem que vai dar toda a comunicação. Então, assim, minhas expectativas são as melhores. A Maria vai estar lá, o Renato vai estar lá, Renato também. Pra gente nossa equipe vai estar em peso. Mais uma equipe ali extremamente afiada para falar sobre Mogno. Fala aí, Renato, qual é a tua expectativa? Para mim, para Maria é um momento muito especial, porque muitas vezes o cliente ele fecha ali o contrato, o investimento, tudo de forma online, né? Por videochamada, por e-mail. E ali no workshop é um momento que o cliente tem de conhecer o seu consultor, conhecer os diretores, né? A sua consultora de sucesso, eu que sou responsável pela parte documental, então ele consegue conhecer todos nós, né? Tirar todas as suas dúvidas. Nós apresentamos todos os conteúdos, o comercial apresenta toda a parte comercial do projeto, a Renata a parte financeira, a gente apresenta respectivamente o nosso trabalho. Então é um momento muito especial que o cliente tem de conhecer de perto o nosso investimento, o dia a dia do IBF mesmo, e é um momento espetacular ali para o que o cliente tem de fechar o contrato. Antes mesmo de fechar o contrato, ele acaba indo no workshop, ou mesmo só para conhecer mesmo a equipe do IBF. Então é um momento mágico ali pra gente. Uma celebração. Uma celebração. 20º evento em Alphaville, agora São Paulo, um espaço maravilhoso que a nossa equipe de marketing preparou ali, tá a Betânia, a Jéssica, tá o Matheus junto. Isso mesmo, o workshop pra gente é muito empolgante, né? A gente vai estar lá com toda a equipe e o setor de relacionamento também. Então o cliente vai conhecer aqui, lá, né, na verdade, o que nós vamos ajudar ele no processo. Então, ali ele vai ficar inteirado, mas depois eu e o Renato, a gente vai fazer essa condução. Então, alguns clientes, né, veem o workshop como uma tomada de decisão. No que ele vê ali, ele falou, vou fechar o investimento. Mas também tem clientes que já fecharam antes e vão lá só para realmente conhecer a equipe. Então, eles vão lá, vão lá, conhecem a gente. É legal quando eles olham para a gente, você é a Maria, a gente só tem contato ali pelo WhatsApp. Muitas vezes. Nossa, o famoso Renato, o Renato que cuida dos meus documentos. Então, é muito legal ter esse contato também, pessoalmente, ver o cliente, realmente ele poder, essa é a equipe que está tomando conta do meu projeto. Sábado, o dia inteiro, dá para explorar bem, né, esse evento. Sim. Eu acho fantástico também. Eu aprendo muito a cada workshop. Todos nós aprendemos, né? Então, ali a gente é colocado também à prova o nosso trabalho, né? A gente fala o que a gente faz e às vezes a gente é colocado. Teve uma pergunta que eu não me esqueço, porque nós temos clientes assim, alguns são espetaculares, que a gente sempre lembra de alguns momentos, né? Gino, qual foi o maior erro do projeto? Tipo assim, uma pergunta que coloca em xeque e me colocou para pensar, né? Porque eu não estou acostumado a receber esse tipo de pergunta. Uma pessoa muito querida, né? E, inclusive um cliente que tem uma área grande conosco. Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, eu acredito que não teve um grande erro, teve vários erros, mas assim, não são tão grandes ao ponto de tornar um erro único e relevante. Porque é o que acontece, só pegando um gancho, falando um pouco disso que a gente falou aqui,
nós tivemos um trabalho que foi evoluindo, né? Então, existe uma velocidade que eu entendo que isso acontece. E algumas coisas demandam tempo também para você saber e conhecer. Aperfeiçoar, melhorar. Exato. Então, por exemplo, algumas coisas eu acho que a gente poderia ter sido os mais rápidos, ter implementado antes. Mas quem sabe se a gente faz as coisas com rapidez, a gente também não tem... Pula etapa. Pula algumas etapas, não tem o know-how suficiente. Então, eu pensei mais nesse sentido. Então, a minha resposta ela ficou talvez um pouco vaga, eu pensei, mas não tinha como dar uma resposta contundente. Porque eu acho que assim, a gente é muito preocupado e responsável com aquilo que a gente faz. Né? A gente trabalha com uma floresta que não é nossa. Se fosse nossa, talvez permitiria uma certa tranquilidade que a gente não tem. Né? A gente está batendo um papo gostoso numa mesa de podcast, nesse espaço maravilhoso aqui na Usina de Ideias. Mas o nosso dia a dia, ele requer uma baita responsabilidade em trabalhar com uma floresta que, né, que não é nossa. A gente tem um contrato para honrar ali. Né? Então, exige de nós uma baita responsabilidade que não permite um erro grande. Não é verdade? Exatamente. Então, a resposta ficou um pouco vaga porque a gente pode ter ajustes a ser feitos, eu acho. Melhorar sempre. Né? Só dando aqui um apanhado, porque é sempre legal. O workshop nos coloca à prova, eu acho, quando a gente é questionado. E essa pergunta ele falou no workshop e me colocou um pouco à prova. Então, e eu acho que é o nosso lema. Assim, quando a gente sobe na escada ali do escritório, tem lá... aqui, alguém pode Aqui todo dia aqui, tem pessoas... Todos os dias tem pessoas... Trabalhando com propósito e inovando. Inovando e trabalhando com propósito todos os dias, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso lema. Melhorar sempre, ao ponto de não ter um gap muito grande e de reconhecer como se fosse um erro. Né? Sim, Exato. com certeza. Não, eu acho que o erro seria uma distância muito grande de uma etapa para outra. Então, por exemplo, quando a gente citou o departamento de documentação, cadastros, originou de um trabalho de orientação que a gente fazia, acho que foi um passo que a gente deu. Para a gente orientar, a gente teve que conhecer na prática com as experiências de compra de fazendas nossas próprias. Né? Exatamente. É aprendizado gerado na prática. Né? Gerado a gente na viu prática. a necessidade percorrendo o processo. Né? E todo esse projeto, ele não poderia ser originado do dia para a noite como uma startup, que nós não somos uma startup. De ser falado assim, não, vamos criar um projeto aqui do dia para a noite, que nós vamos plantar florestas nobres e oferecer um serviço completo para o cliente. Antes disso, teve um know-how, uma expertise muito grande de consultoria que a gente exerceu para vários clientes no Brasil inteiro. Então, não admitindo muitos erros. Uma startup pode ter muitos erros, por falta desse know-how, por falta dessa expertise. Então, acho que isso aí que a gente coloca também na mesa, né? Quando a gente assume uma baita responsabilidade dessa, que é cuidar de uma floresta para um produtor florestal, né? Isso, a gente foi crescendo, né? Conforme o IBF foi crescendo, a gente também teve ali tomadas de decisões, vamos melhorar isso, podemos fazer dessa forma, o processo pode seguir desse jeito. Então, a gente foi aperfeiçoando a cada etapa que foi acontecendo ali. E a gente ainda continua nesse aperfeiçoamento. A gente cada vez mais está melhorando todo o processo e principalmente ali o relacionamento com o cliente, porque por mais que hoje a gente tenha feedbacks positivos, a gente veja que os clientes estão satisfeitos, mas a gente sempre procura melhorar mais ainda para que eles estejam mais satisfeitos ainda com relação a isso. E é legal que a gente consegue ver isso, não só falando do nosso setor aqui, mas o setor operacional, o setor ali da contabilidade, o setor do marketing, o IBF em si falando, cada um consegue pensar dessa forma. Como que eu posso melhorar esse processo? Como que eu posso trazer uma experiência melhor para o cliente? Como que eu posso oferecer um produto melhor para o nosso cliente? Então, eu posso passar aqui para vocês, né, com segurança que
nós do IBF, a gente tem essa mesma mentalidade de buscar sempre o melhor experiência para o nosso cliente, buscar melhorar o nosso trabalho, trazer sempre a melhor solução. Então, isso é o espírito da nossa equipe. Isso é um trabalho em conjunto realmente de todo o IBF, de todos os setores que estão envolvidos, desde o pessoal de campo até o pessoal do escritório. Não, isso é muito inspirador. E eu acho que a cada momento a gente eleva o patamar. Eu acho que isso é muito inspirador, muito legal. Nesses momentos, os últimos, talvez esse ano, né, em que nós aumentamos o departamento de relacionamento, vamos colocar assim, com a vinda de novos colaboradores, né, que trouxe a energia a mais para nós. Aí nós elevamos o patamar de atendimento também. A gente pode oferecer um serviço mais completo, mais detalhado, maior suporte, personalizado. Acho que isso aí que é o grande lance do nosso trabalho, né? Não ter esse gap muito grande, para que a gente não pense que a gente atrasou, mas também que faça a etapa no tempo certo, como a Renata falou. Exatamente. A gente tem clientes ali que elogiam, né? Agradece, muito obrigada. A gente recebe mensagem, obrigada, equipe IBF, por realmente saber que tem profissionais muito bem capacitados que estão ali trabalhando pela minha floresta. Estou muito contente. E eu recebi, né? A gente recebeu essa mensagem de um cliente e aquilo para mim foi eu senti o coração aquecido, porque a gente está ali 9 horas trabalhando dentro do escritório, fazendo todo esse atendimento personalizado para o cliente, não só ali levando notícias boas, mas também resolvendo problemas. Então a gente está ali para realmente fazer com que o cliente se sinta confiante, que a gente está tomando as melhores decisões, fazendo as melhores coisas para o plantio dele, resolvendo questões burocráticas, fazendo ali toda a parte também comercial, fazendo pesquisas, né, com a ajuda do marketing, para saber se ele está satisfeito, no que nós podemos melhorar. Então é um constante aprendizado de toda a equipe IBF para realmente deixar esse cliente satisfeito e confiante. Muito legal. Caminhamos para o final do programa, já quase 1 hora aqui. Queria passar as palavras finais, pode ser? Começar aqui. Começou com o Renato, agora começa com a Renata. Para a gente se despedir desse programa. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a Betânia, toda a equipe do marketing, ao Higino, de poder estar aqui falando sobre esse departamento que surgiu ao decorrer desses anos e que hoje ele é um pilar extremamente importante para atender os nossos clientes. A gente aprende muito na prática, mas todo dia a gente está estudando, né, buscando a teoria ali para poder ampliar ainda mais os horizontes desse projeto. Quando eu olho para 7 anos e olho para agora, eu vejo o tanto que evoluiu. Foi muito crescimento e eu só tenho uma coisa a dizer: a gente não para aqui, a gente vai continuar crescendo e evoluindo, trazendo aí soluções para diversas áreas que o projeto ele vai trazendo ao longo do tempo, e a gente está aqui para poder solucionar. Obrigada, Virgínio. Obrigada, Maria. Obrigada, Renata. Obrigado. Maria, as suas palavras finais. Eu gostaria muito de agradecer o convite, Higino e Renata, estar aqui junto com o meu parceiro, né, de trabalho de setor, o Renato, da gente poder conversar, né, com vocês e poder também conversar com quem está assistindo, né, está ouvindo a gente, sobre como é que é ali o nosso dia a dia, como é a nossa rotina, e que realmente a gente está trabalhando ali para trazer a máxima satisfação do cliente. A gente está ali todo dia trabalhando, achando as melhores soluções, realmente ali fazendo essa parceria de sucesso, né? 18 anos é bastante tempo. Então a gente está ali realmente para poder dar todo o suporte para o cliente, né? Desde do momento que ele assina o contrato, ele se torna um investidor até o final. Então, para mim é muito gratificante, eu gosto muito do que eu faço. Tá ali no CS, tá ali no IBF, me permitiu crescer muito profissionalmente e pessoalmente também. Porque como engenheira florestal, acredito muito no projeto, acredito muito na empresa. Isso realmente ali é um projeto inovador e eu estou muito feliz de fazer parte dessa empresa, do projeto em si, e poder continuar levando o meu trabalho. Obrigado, Maria. A gente está feliz de tê-la conosco. O Renato. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, Gino, Renata, essa equipe maravilhosa do marketing.
É um prazer passar um pouquinho mais do nosso dia a dia, nossas experiências, como funciona todo o nosso trabalho, nosso cotidiano, né? E assim como a Renata, eu também posso falar que desde o primeiro dia que entrei aqui no IBF, todo dia tem um aprendizado novo, todo dia tem uma experiência nova, estou buscando todos os dias soluções para me desenvolver, buscar desenvolver todo esse projeto maravilhoso que vocês todos criaram e também me deixar à disposição. Qualquer dúvida que os clientes tiverem, qualquer questionamento, eu me coloco à disposição. Foi um prazer ter a gente aqui com vocês. Muito bom. Isso, eu esqueci de agradecer também ao marketing. Obrigada, equipe. Tá, vocês são maravilhosos. Gente, então, eu queria agradecer a vocês, Renato, Maria, Renata também, mas especialmente o departamento de relacionamento, a equipe que está lá, que não veio aqui, mas a equipe que está, toda a equipe de relacionamento, o trabalho fantástico que vocês vêm desenvolvendo, né, dando a frente perante o cliente, né? Isso tem sido valoroso e vocês têm crescido muito, isso é visível, né? Então, estão de parabéns. E obrigado por virem aqui com a gente. A gente que Prazer agradece. Mostrar um pouco do trabalho. Obrigado à equipe de marketing que está aqui conosco. Quero mandar um abraço para toda a equipe que vai participar do workshop do Mogna Africano esse ano. Vai ser um evento fantástico, sábado o dia inteiro. Já aproveitar para reforçar para quem quiser participar. E não poderia deixar de agradecer a equipe fantástica da Usina de Ideias para mais uma produção deste programa Florestas com um Propósito. Ok? Até a próxima, pessoal!